para a nossa edificação. Você que está em casa também, acompanhe a transmissão, ouça a palavra de Deus e vamos meditar nela para o nosso crescimento espiritual. Efésios capítulo 4, versículo 13 até o 16. Todos juntos? Quem achou, diga amém. Se não achou, peça misericórdia. E vamos ler então esse texto. Todos juntos? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações. Toca em cada vida que aqui veio. Nós não viemos aqui por acaso, Senhor. O Senhor marcou um encontro conosco aqui nesta noite, na Tua presença, e agora nós queremos ouvir a Sua voz, queremos ouvir a Tua palavra, queremos ser edificados pelo Senhor e despertados pelo poder do Teu Espírito Santo, falando conosco por meio das Escrituras Sagradas, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Qual é a meta da sua vida? Qual o seu objetivo de vida? Passar um vestibular? Passar no concurso público? Fazer um curso superior? Fazer um mestrado? Fazer um doutorado, um pós-doutorado? Casar e ter 2 filhos? Qual o seu objetivo de vida? Morar em outro país? Dar uma volta pelo mundo? Viajar pelo Brasil? Quantos lugares bonitos temos aqui no Brasil, né? Obrigado, meu irmão, o seu galardão está aumentando, hein? E aí nós podemos perceber, aposentar e comprar uma casa na praia e descansar, olhando para o mar, ficar deitado na rede à tarde, vendo o sol. Qual o seu objetivo de vida? Qual o seu alvo de vida? Mas qual é o seu alvo para a igreja de Cristo? Isso eu não pensei, pastor. No entanto, Deus planejou as suas metas para a igreja. Deus tem planos e projetos para a sua igreja. Deus tem um projeto para a sua igreja aqui neste mundo. E nesse desafio do aperfeiçoamento do santo, da edificação do corpo da igreja, aonde Deus quer que cheguemos? Veja o que diz o verso 13 aí. Vamos ler comigo mais uma vez? Vai aparecer na tela aí, todos podem ler comigo. Capítulo 4, verso 13. Vamos ler? Até que cheguemos a... Opa, eu esqueci de ler uma palavra aí, né? Até que todos... Não é só o pastor, nem só o presbítero, não é só a irmã mais piedosa da igreja, não, todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Então, qual o ideal de Deus para a sua igreja? Primeira coisa, unidade da fé. Vamos ver isso? Unidade da fé. O que é a unidade da fé? A unidade no crer, no conjunto de doutrina revelada nas Escrituras, por meio dos profetas, apóstolos e do Senhor Jesus Cristo. Então Deus quer que o seu povo creia nas mesmas coisas, no mesmo evangelho, na mesma verdade. Levante a sua Bíblia aqui, ó. Unidade na fé é crer naquilo que Deus revelou na sua palavra. Vamos dizer isso? Unidade na fé é crer naquilo que Deus revelou na sua palavra. Essa é a unidade da fé. Então a Bíblia diz o seguinte, meus irmãos, é como a igreja primitiva vivia. A igreja primitiva vivia o seguinte, em Atos 2, 42. Se você quiser colocar esse versículo aqui na tela, para os irmãos lerem comigo, olha como é que os crentes viviam no primeiro século. É assim que Deus quer que nós vivamos. Vamos ler?
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui nós temos um modelo de vida como a igreja deve viver. Então, se você quer saber como Deus deseja que a sua igreja viva, perseverando na doutrina, perseverando na comunhão, perseverando no partir do pão e perseverando nas orações. É assim que Deus quer que a sua igreja viva. Paulo diz o seguinte, meus irmãos, olha, agora vamos voltar em Efésios capítulo 2, aí a nossa irmã vai colocar aqui o versículo 19 e 20, Efésios 2, 19 e 20, vai aparecer na tela, você vai ler comigo, você em casa acompanha a transmissão, vamos ler? Que nós, o que diz aí o texto? Então é isso aí, vamos ler o verso, começando aqui, que nós somos o quê? Da família de Deus, edificados sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo a pedra angular. Olha o que Deus quer para a nossa vida, que sejamos um povo unido, nós somos da família de Deus, edificado no fundamento dos profetas e apóstolos, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Além do mais, meus irmãos, ele diz que a unidade da igreja tem 7 fundamentos que servem de alicerce para a vida cristã. Quer ver agora? Efésios capítulo 4, verso 4 até o 6. Olha o que diz o texto aí. Vamos ler? Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança da nossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. É assim que nós devemos viver. Em outras palavras, a nossa unidade é na verdade revelada, isto é, unidade na fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, aquele que morreu por nós pecadores numa cruz, ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia, foi assunto aos céus, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Consolador de nossas almas, o aplicador da obra de Cristo na nossa vida. Nós cremos no Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui. Amém? E Ele está dentro de nós, porque não tem jeito de ser crente sem o Espírito Santo. Então qual é o projeto de Deus para a sua igreja? Unidade da fé, vamos ver isso? Unidade da fé, esse é o projeto de Deus. Segunda coisa, qual é o projeto de Deus para a sua igreja? Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Conhecer Jesus, Sr. Geraldo, é tudo. Conhecer Jesus é tudo. Não basta ouvir da fama de Jesus, é preciso conhecê-lo, quem de fato Ele é. Jesus perguntou aos seus discípulos uma coisa: quem dizem os homens que eu sou? Alguns responderam João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. No entanto, o próprio João Batista dizia: eu não sou o Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou o noivo, eu sou apenas amigo do noivo. E João Batista diz que Jesus é o quê? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós podemos perceber, Jesus também não era o profeta Elias, ou algum dos profetas, mas Jesus era o profeta dos profetas. A opinião popular não tinha o conhecimento do verdadeiro Cristo. E ao longo da história da igreja, meus irmãos, houve vários debates sobre a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Os docentes diziam o seguinte: olha, ele não é homem, ele só parece homem. Os arianos falam assim: Jesus não é Deus. O que os testemunhos de Jeová fazem. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus não é Deus. Para Apolinário, Cristo não tinha alma. Para Nestório, Cristo tinha duas naturezas em duas pessoas. Para o eutiquianismo, Cristo tinha apenas uma natureza em uma única pessoa. Para os espíritas, e o Brasil é um país
de muitos espíritas, pessoas que vão no candomblé, pessoas que vão no espiritismo, na mesa branca, na magia negra, tanta coisa. Para eles, Jesus é apenas um espírito iluminado. Mas para os muçulmanos, que é a segunda religião maior do mundo, para os muçulmanos, Jesus é apenas um profeta, menor do que Maomé, porque eles dizem o seguinte: Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Mas o islamismo também é uma seita. Para o Código da Vinci, sabe o que Jesus era? Jesus era casado com Maria Madalena e ele teve com ela filhos. Mas isso é uma falácia. Jesus não casou, né, com mulher alguma, nem com Maria Madalena, nem com Salomé, nem com qualquer outra mulher, porque Jesus não veio aqui para casar. O único casamento que Jesus tem é com a sua igreja, porque ele veio resgatar a sua igreja, transformar a sua igreja. Esse é o casamento espiritual, não um casamento físico. Então, por essa razão, meus irmãos, Jesus insistiu na pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Sabe o que Pedro respondeu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos ver isso? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou assim com ele: não foi carne nem sangue quem tu revelou, né? Mas o Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus, ele é o Messias, o ungido de Deus, para ser o quê? Para ser sacerdote, para ser rei e para ser profeta. Jesus, Gabriel, né? Tem tríplice ofício: profeta, sacerdote e rei. Como profeta, ele traz a palavra de Deus para nós. Como sacerdote, ele intercede por nós. E como rei, ele reina por nós. É por isso que o diabo não pode possuir o corpo de um crente, porque Jesus é o nosso rei. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E nós então devemos conhecer plenamente quem é Jesus. Jesus é o eterno Filho de Deus. Ele se encarnou, ele nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. Ele é Deus homem, ele veio a este mundo para redimir o seu povo, morrendo na cruz, e ele ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Amém? Veja bem, meus irmãos, Maomé ressuscitou? Não. Maria ressuscitou? Não. Confúcio ressuscitou? Não. Buda ressuscitou? Allan Kardec ressuscitou? Não. Mas Cristo ressuscitou. O túmulo está vazio. Ele foi assunto aos céus. E ele, como homem, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E como Deus, Francisco, Jesus está aqui conosco nesta noite, porque ele fala assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eis que estou no meio de vós. Jesus está no nosso meio. E aqui nós podemos perceber, meus irmãos, que Jesus voltará. Jesus voltará para buscar a sua igreja. E quando ele foi assunto aos céus, Jesus não nos deixou órfãos, ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós. E a última coisa que falta acontecer é a volta de Jesus. É o que nós estamos aguardando. É por isso que nós reunimos todos os domingos para ouvir a palavra de Deus, aguardando a volta de Jesus. Ele voltará para buscar o seu povo. E naquele dia, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E ele vai transformar esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, um corpo sem pecado, um corpo que nunca mais vai morrer, e nós iremos habitar no novo céu e na nova terra, nos quais habita a justiça. E nesse dia Jesus vai descer do céu trazendo a nova Jerusalém para o novo céu e a nova terra. E ele vai redimir este mundo de todo mal, e ele vai lançar para dentro do lago de fogo, né, todo mal. Ele vai lançar, sabe o que ele vai lançar para dentro do lago de fogo? Ele vai lançar para dentro do lago de fogo o diabo, os demônios, a besta, o falso profeta, a morte, o inferno e todos os ímpios,
a saber, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e rejeitaram a Cristo, Ele vai lançar para dentro do lago de fogo. Meus irmãos, além do mais, esse pleno conhecimento do Filho de Deus não é apenas intelectual, mas é um conhecimento experimental. Significa conhecê-lo diretamente, ter comunhão com Ele, companheirismo com Ele pessoalmente, conhecer o seu amor em toda a sua largura, comprimento, altura, profundidade, e receber da sua plenitude e graça. Esse é o conhecimento do seu amor pessoal por nós, nossa esperança nele, nossa devoção a Ele, no sentido pessoal. Você conhece Jesus? Você anda lado a lado com Jesus? Você ama Jesus? Quem que é mais importante na sua vida? A sua esposa? O seu filho? O seu trabalho? O seu negócio? Os seus planos? As suas metas? Ou Jesus é mais importante para você do que tudo nesta vida? Jesus tem que ocupar o primeiro lugar na nossa história, na nossa vida. Você ama Jesus de todo o seu coração? De toda a sua alma? Quem que é mais importante para você? Que Jesus seja a pessoa mais importante na sua casa, na sua vida e na sua família. Em terceiro lugar, meus irmãos, até que cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Em outras palavras, atingida a maturidade completa, conforme o modelo da pessoa de Jesus. É o que diz o verso 13 aí, vamos ler novamente? Vai aparecer na tela aí, nós estaremos lendo. Vamos ler? Efésios 4:13. Vamos ler esse versículo todos juntos? Mais uma vez? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. E aqui nós podemos ver, meus irmãos, que o propósito de Deus para a igreja é que ela possa produzir homens e mulheres que sejam um reflexo do mesmo Jesus. Olha que bênção. A pessoa, dona Valdir, refletir Jesus no seu falar, no seu andar, no seu rosto, no seu olhar, refletir Jesus, isso significa maturidade cristã, meus irmãos. Varonilidade significa aqui o estado de adulto. Já pensou? Nenhum pai quer uma criança toda a vida no colo, quer que ela cresça. Se a criança não cresce, ela fica raquítica. Se a criança não cresce, ela está doente. E se a criança não desenvolve, a família sofre. Nós precisamos crescer em maturidade. Estatura aqui de uma pessoa adulta. Estatura fala figuradamente de maturidade, cujo padrão é nada menos do que a plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo é o cristão se encher de tudo aquilo que Jesus tem para nos dar. E o projeto de Deus é que a igreja seja perfeita. Ela ainda não é assim, mas será. Mesmo se não alcançarmos este alvo aqui neste mundo, nós devemos marchar firmes para frente, motivados por esta alta ambição. Cristo é o padrão de humanidade perfeita, de humanidade plena. Cristo é o alvo no qual nós devemos seguir. Teve uma pessoa, uma vez que eu conheci, né, que ele falou assim, eu saí da igreja que o pastor não deu a oportunidade de eu dar testemunho lá na igreja. Eu falei assim, mas tem a praça, tem as casas. Você sair da igreja por causa de homem? Quem é mais importante na sua vida é Cristo. Fale que Jesus fez por você. Se uma porta se fechou, outras portas se abrirão. Fale de Cristo. Cristo é o seu alvo, é a meta que você tem que seguir, até que todos nós sejamos como Cristo, como Ele viveu neste mundo. Nós devemos refletir a vida de Jesus, nós devemos andar como Ele andou, nós devemos fazer a obra de Deus como Ele fez, e nós devemos pregar como Jesus pregou. Meus queridos irmãos, ou seja, nós devemos refletir a vida de Cristo neste mundo, vivendo em santidade, pureza no falar, integridade nos negócios, fidelidade no casamento. Cristo é a nossa vida, nosso exemplo, nossa meta, a nossa força. Nós devemos imitá-lo e chegar à plenitude da estatura de Cristo. Cristo é o nosso alvo. E nós precisamos ser um reflexo do próprio Cristo, pois Ele vive em nós.
Por que alcançar este alvo, esse propósito? Veja o que diz o verso 14. Abra sua Bíblia aí comigo. Verso 14, todos juntos? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. Então Cristo deve ser o nosso alvo, a nossa meta, crescendo na plenitude de Cristo. E aqui nós podemos ver, primeiro, para que não mais sejamos como meninos, bebês imaturos, ignorantes, porque a criança, meus irmãos, é propensa a ser enganada. A criança dá um pirulito para ela, entra no carro e some com a pessoa, é sequestrada, não é assim? Então, ou seja, porque lhe falta o conhecimento. A criança não tem o discernimento entre o certo e o errado. Ela não tem as suas faculdades intelectuais totalmente maduras. Por isso ela é propensa a ser enganada. Ela não tem um padrão ainda formado, porque lhe falta o conhecimento, e sem o padrão, nós não sabemos avaliar o que é certo e o que é errado. Vou citar um exemplo meu, quando eu era menino, né? O papai tinha um Jeep, e ele estava descendo uma serra, assim, ó, íngreme. Eu falei assim com o papai: pai, solta esse carro da banguela, deixa esse carro descer aqui, e a gente vai chegar mais rápido lá em Valadares. Aí ele falou assim comigo: e se tiver um caminhão lá embaixo? Se eu soltar aqui? Ah, pai, nessa estrada de chão, quem passa caminhão aqui não? E aí quando ele chegou lá embaixo, né, tinha um caminhão baú de todo tamanho na esquina. E aquilo nunca saiu na minha cabeça. Eu falei: está vendo, se eu tivesse soltado a banguela, eu estava morto aqui agora, né? Ia bater de frente com esse caminhão. Então eu não tinha noção ainda formada para saber do perigo que estava à frente. Mas meu pai não soltou o carro na banguela. Ele desceu normalmente até chegar lá embaixo. E nós enxergávamos aquele caminhão de todo tamanho na nossa frente. Então, meus queridos irmãos, eu não tinha ainda o padrão de conhecimento ainda formado, eu não sabia avaliar o que é certo e errado, o que é correto fazer naquele momento. Então, embora todos nós começamos na vida cristã como crianças, meus irmãos, mas nós devemos crescer, desenvolver-se e amadurecer. Não sejamos como criança, nós devemos ser como criança na pureza, na santidade, mas no juízo não, nós devemos ser pessoas o quê? Amadurecidas, para que não sejamos o quê? Instáveis, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, para que nós não sejamos lançados para lá e para cá, e sejamos levados ao redor por todos os ventos mutáveis, rodopiando por todo o erro, engano, modismo doutrinário, teológico, eclesiástico. E Paulo, meus irmãos, não quer que sejamos levados ao redor por todo o vento de doutrina, como crianças desamparadas num barco, em meio à tempestade, e a qual não podem controlar. E Paulo sabia muito bem o que era ser lançado de um lado para o outro, ao sabor das ondas, uma vez que ele enfrentou a tempestade em alto mar. Lembra que quando ele saiu ali de Cesareia e foi levado lá para Roma, ele foi num navio daquele tempo, num barco grande que existia naquele tempo, e o barco foi lançado de um lado para o outro, até que eles tiveram que lançar todo o mantimento no mar, para que eles não pudessem afundar aquela embarcação. Então Paulo sabia o que era realmente a tempestade em alto mar, e ele está dizendo o seguinte: não sejamos como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, nessa tempestade no barco da vida. E como a criança que estiver dentro do barco, ela não sabe controlar as ondas, não sabe controlar o vento, não sabe ali chegar a um bom destino. Por isso, meus queridos irmãos, nós devemos ter sempre discernimento na nossa vida, para que nós não sejamos instáveis. No entanto, para Paulo, pior do que experimentar os perigos do mar, é ser levado ao redor por todo o vento de doutrina e doutrina de vento. Então, cuidado com os ventos de doutrina,
que Paulo estava falando? Cuidado com o gnocídio. Sabe que o gnocídio falava o seguinte: a matéria é má, o espírito é bom. E com isso eles estavam negando o quê? A encarnação de Jesus. E se Jesus não tivesse sido encarnado, ele não podia morrer na cruz. Não tinha expiação, não tinha sangue, não tinha derramamento de sangue. Então assim eles estavam negando a encarnação de Jesus. O arianismo que negava a divindade de Jesus. E hoje nós temos a seita das testemunhas de Jeová, que fica entregando aquela revistinha sentinela, né? Só para enganar o povo, negando que Jesus é Deus. Jesus é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do gênero do Pai. O movimento G12 que dizia, tremendo, 3 dias de encontro vale mais do que 1 ano de igreja. É assim que o movimento G12 ensinava o povo, levando o povo lá para o retiro de 3 dias, e ali tinha quebra de maldição, ali tinha levar a pessoa a ser induzida a falar em língua para ser batizada com o Espírito Santo, e algumas pessoas fizeram até regressão. Então o movimento G12 também é um movimento herético, e eles queriam implantar um avivamento sem Bíblia, mas um avivamento sem Bíblia é o quê? É fogo de palha, meus irmãos. Geraldo, tem jeito de começar a construir do telhado sem os alicerces? Uma casa sem alicerce, Samuel, o que acontece? Cai. Tem que ter fundação, tem que ter coluna, tem que ter alicerce, tem que ter fundamento, porque uma casa sem fundamento cai. Assim na vida cristã, meus irmãos. E o fundamento do cristão é a palavra de Deus. Avivamento sem Bíblia é fogo de palha, passa logo. E é por isso que nós devemos sempre voltar para a palavra do Senhor. Só a Escritura, só a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Terceiro, para que não sejamos enganados pelos homens perversos, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, a figura da navegação transita agora para a ilustração do jogo de dados. Quem não estiver firme torna-se joguete. No jogo de dados era usado artifício para ludibriar as pessoas. Já viu que as pessoas no centro da cidade, e ficam ali movimentando os negócios, né? E ele sabe ali, com a rapidez da mão, enganando as pessoas, não é verdade? Aí você, não, está aqui, ele já, né, com a rapidez, ele engana as pessoas. Então o intuito dos homens perversos é seduzir as pessoas, iludir os fracos, afastá-los da verdade para o benefício próprio. E como não cairmos na armadilha, na artimanha dos homens, e sermos seduzidos ao erro e levados ao redor por todos o vento da doutrina? Aí a Bíblia fala assim, devemos seguir a verdade em amor. Vamos ler o verso 15 aí. Abra a sua Bíblia nesse texto. Efésios 4,15, vamos ler? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então nós devemos conjugar esses dois aspectos, verdade e amor. Enquanto nós devotamos a doutrina de Cristo, que é a verdade, nós devemos viver em amor uns para com os outros, cuidando uns aos outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros. O amor é uma coisa excelente. No entanto, nós devemos preservar a verdade junto com ele. A verdade é uma coisa excelente. No entanto, nós devemos falar a verdade com espírito de amor e não de contenda. Segundo John Stott, a verdade se torna ríspida se não for equilibrada pelo amor, e o amor se torna frouxidão se não for fortalecido pela verdade. Pela verdade. Então nós devemos manter esses dois juntos, verdade e amor, porque a nossa unidade é na verdade. A nossa unidade é na verdade. Mas em segundo lugar, crescendo em tudo naquele que é a cabeça. O crescimento contínuo em Cristo, vivendo cada dia mais perto e em estreita relação com Ele, andando com Jesus. Crescer em tudo em Cristo significa estar mais arraigado nele, crescer em todas as coisas, no conhecimento, no amor, na fé e em todos os aspectos do novo homem. Nós devemos crescer junto à maturidade, que é o oposto de continuar sendo meninos. Então aqueles que crescem em Cristo são cristãos saudáveis. E quanto mais nós crescemos no conhecimento de Cristo, na fé nele, no amor a ele e dependência dele, mais nós prosperamos
prosperaremos na graça, ou nós prosperamos em graça. E terceiro, meus irmãos, cooperando uns com os outros na edificação de si mesmo em amor. Veja o que diz o verso 16. Abra a sua Bíblia aí e vamos ler esse versículo. Efésios 4,16. Vamos ler? De quem? Todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então de quem? De quem? De Jesus, dele que veio o poder para levarmos o crescimento. Cristo é a cabeça e nós, como partes do corpo, nós devemos estar bem ajustados e firmemente unidos pelo auxílio de toda junta. Em outras palavras, meus irmãos, que sejamos canais através dos quais passe o suprimento de vida e energia para todas as partes. O texto fala aqui, segundo a justa cooperação de cada parte. Nós somos um corpo. Nós não podemos estar desunidos. Tem que fluir através da nossa vida, a vida de Deus, a graça de Deus, a cooperação mútua, a justa cooperação. E cada parte do corpo, meus irmãos, é dado pleno e abundante suprimento de vida e energia para habilitá-la a desempenhar a sua função perpetuamente. Por exemplo, o olho, a mão e o pé, o nariz, a língua, não são iguais em importância. No entanto, todos eles são essenciais para o funcionamento do corpo. Cada membro do corpo tem um papel importante a exercer para o bem do corpo. Qual o objetivo de tudo isso, meus irmãos? O aumento do corpo. O texto fala assim, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então o propósito é efetuar o crescimento do corpo, a edificação de si mesmo em amor. O amor é o caminho sobremodo excelente. O amor é o maior de todos os dons. E segundo aqui Martin Lloyd Jones, se a cabeça é amor, o corpo todo deve ser amor. Devemos amoldar-nos à cabeça, ele é amor sempre eterno, amor eterno, ele se tornou amor encarnado, e o corpo deve corresponder a ele, assim nos edificamos e crescemos, e crescemos em amor. O corpo dependente da direção do Senhor e da sua provisão para o crescimento, bem como do desempenho do relacionamento entre os membros. O amor mútuo entre os cristãos é um grande aliado do crescimento espiritual, uma vez que um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Nós devemos estar unidos, trabalharmos. Quem é você no corpo de Cristo? Qual o seu dom? Qual o seu talento? Já pensou, meus irmãos, uma mão lava a outra, e as duas lavam o rosto, lavam o corpo, lavam a casa, lavam o carro, lavam a bicicleta, lavam a rua. Nós precisamos uns dos outros. Já pensou, se o pé esquerdo falasse com o pé direito, não precisa de você? Como é que você ia chegar aqui? Mancando, de muleta, no andador. Nós precisamos de cada membro do corpo. Cada membro do corpo tem a sua função. Você não foi plantado na igreja por acaso. Deus te plantou aqui para que você possa ser um canal de bênção nas mãos de Deus. E você pode usar os seus dons na igreja, o ministério louvor, na transmissão, tocando na igreja, cantando, evangelizando, entregando um folheto, convidando alguém para a igreja. É o corpo em ação. A igreja, meus irmãos, é movimento. Vamos pensar o seguinte, se você ficar 30 dias deitado, sem movimentar, o que acontece com os membros do seu corpo? Atrofia, gente. O corpo é movimento, o corpo é vida. O dia que você chegar na casa lá e tiver uma pessoa assim, inerte, sem movimentar o corpo, sem respirar, o que aconteceu com essa pessoa? Morreu. E aí, se essa pessoa morreu dentro da sua casa, você vai deixar ali ou vai levar para o cemitério? Por mais que você ame essa pessoa, você vai que enterrar, sabe por quê? Porque vai cheirar mal, vai feder, não é verdade? Vai, se deixar ali, vai descer urubu, vai
as bactérias e também os vermes vão comer naquele corpo ali. O corpo é feito para movimentar, gente. A igreja que não movimenta atrofia, morre, falece, definha. E é por isso que nós devemos então pedir ao Senhor: Senhor, usa a minha vida. Porque o amor, meus irmãos, é o sistema circulatório do corpo. O amor une, mas o egoísmo divide. O amor edifica, mas o ódio destrói. Cresçamos em tudo naquele que é cabeça. O texto fala aqui no verso 16, vamos ler esse versículo mais uma vez? Pensa aí no sistema do corpo, né? Vamos ler? Verso 16, 4 e 16, todos juntos? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Em primeiro lugar, crescendo em maturidade cristã. Vamos ver isso comigo? Crescendo em maturidade cristã. Quem quer crescer aqui em maturidade cristã, levanta sua mão bem alta assim. Eu quero crescer em maturidade cristã. Cresça. Sendo maduros na fé, para não sermos levados ao redor por todo vento de doutrina. Chegue de miminice, de estabilidade na fé. Devemos conhecer mais e mais a Cristo. Devemos andar mais e mais com Cristo. Devemos realizar a sua obra. Devemos fazer a obra de Deus, cheios do Espírito Santo, para refletir o amor de Cristo neste mundo, refletir o caráter de Cristo. Cristo é o padrão da nossa humanidade, da plena humanidade. Cristo é o alvo pelo qual nós devemos seguir. Paulo fala assim: esquecendo as coisas que para trás ficam, e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo. Cristo é seu alvo. Persiga esse alvo. Cristo é seu alvo. Eu quero servir a Cristo, eu quero andar com Jesus, e que você possa perseguir esse alvo. Mas em segundo lugar, meus irmãos, servindo a Cristo e sua igreja, com seus dons e talentos. Não existe crente sem dom na igreja. Todos nós somos batizados com o Espírito Santo. Cada crente tem pelo menos um dom espiritual. E que você possa usar esse dom para a glória de Cristo, para o serviço de Cristo, servindo uns aos outros conforme a multigraça de Deus, que Deus derramou sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Sirva a Cristo, sirva a igreja. Como membros de um só corpo, pertencemos uns aos outros e precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Deus te deu dons para que você trabalhe para Ele. À medida que cada parte faz o seu trabalho específico, isso ajudará as outras partes a crescer, para que todo o corpo seja saudável e edificado em amor. O cristão isolado, meus irmãos, não pode ministrar a outros e nem ser ministrado por meio dos dons. E eu fico pensando, pós-pandemia, cresceu o número de crentes desigrejados. Não existe crente sem igreja. O crente verdadeiro tem que estar no corpo, tem que estar na família de Deus, tem que estar no corpo de Cristo. Não existe crente genuíno sem a igreja de Cristo, sem a comunhão com o corpo. E nós crescemos espiritualmente em comunhão com Cristo e sua igreja, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E que a nossa igreja possa crescer, e que cada um aqui possa ser sempre um servo de Cristo, uma serva de Cristo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma criança de Deus, um adolescente de Deus, e que todos nós possamos servir neste corpo, nesta igreja, para a glória de Deus, sendo uma bênção aqui no bairro Cascata, sendo uma bênção no bairro Petrolina, sendo uma bênção no mundo, por onde passarmos, que sejamos canais de bênção nas mãos de Cristo. Cristo quer nos usar, quer usar a sua vida, para que você possa chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos pedir isso ao Senhor, vamos clamar ao Senhor. Kelly vai dedilhar um canto aqui, nós iremos fazer esse clamor. Eu gostaria que você colocasse a sua vida, que você possa pedir: Senhor, usa a minha vida, eu quero ganhar uma alma para Cristo.
Se a gente ganhar mais um para Cristo, meus irmãos, nós iremos dobrar o número de membros, cada um ganhando mais um, cada um servindo ao Senhor. E olha, e ganhar uma vida para Deus é ganhar mais do que o mundo inteiro. Tem muita gente que fala, eu quero chegar ao final do ano e jogar na Mega Sena para ficar milionário. Mas ganhar uma vida para Deus, meus irmãos, é mais do que ser bilionário. É mais do que ser milionário. É ganhar mais do que o mundo inteiro, porque uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Olha que bênção. Ganhe vidas para Cristo, seja bênção nas mãos de Cristo, seja uma bênção na vida das pessoas. Vamos clamar ao Senhor. Que Ele está lá na escola, lá, no projeto Célula, né, Divina, da Divina Providência. E quantos jovens, né, às vezes são iludidos pelas drogas, e às vezes morrem com 17, 13, 14 anos de idade. E nós temos visto isso aumentando mais e mais no nosso país. Graças a Deus, né, o ministro Mendonça, que é um pastor presbiteriano, ele deu um voto maravilhoso contra a descriminalização da droga, porque ele sabe quantas famílias chorando com seus filhos que estão nas drogas. Um dia eu vi um menino, né, que eu conheci, que tinha uns 7 anos de idade, e agora ele está com 40 anos. Ele pulou na casa de uma vizinha, membro da nossa igreja, para roubar uma caixa d'água vazia para vender e pagar ao traficante. É triste, meus irmãos, mas é a realidade de muitas casas, de muitas famílias, jovens aprisionados nas drogas. E a esperança? A política? Não. A esperança é a educação? Também não. A esperança é Jesus. Porque só Jesus pode mudar o coração humano. Só Cristo. Ninguém mais pode mudar. Só Cristo pode mudar. E a diretora pediu a Kelly, ó, vamos fazer aqui uma célula, né? E lá, nessa quarta-feira, teve 20 alunos ali participando da célula, né, na Divina Providência. Então vamos clamar ao Senhor, use o seu dom, o seu talento, peça ao Senhor, Deus, usa a minha vida, eu quero ser uma bênção das tuas mãos, eu quero resgatar famílias. Quantos casais separados, quantos divórcios, quantas famílias arrebentadas, e nós devemos orar pelas famílias, que Deus esteja abençoando as nossas famílias. Vamos falar com o Senhor. Pai bendito, estamos aqui para buscar a Tua face. Nós queremos, ó Deus, nós queremos crescer em maturidade cristã. Nós queremos, ó Deus, abandonar toda infantilidade na vida cristã e crescermos mais e mais no conhecimento de Cristo, no amor de Cristo, na graça de Cristo, na obra de Cristo, nos ter a bênção do crescimento espiritual. Ó grande e poderoso Deus, nós queremos servir a Cristo e a igreja, Senhor, com os nossos dons, com os nossos talentos. Nós sabemos que o Senhor derramou o Espírito Santo sobre nós, o Senhor não nos deixou órfãos, e que o Senhor esteja nos usando, ó Deus. Usa cada irmão aqui, ó Deus, com os seus dons, com seus talentos, para o crescimento da obra do Senhor, para resgatar vidas, ó Deus, para edificar o corpo, para abençoar a família cristã e para abençoar o mundo, ó Deus, com a nossa presença neste mundo, com o brilho de Jesus na nossa vida, na nossa face. Usa a nossa vida, Senhor, usa o Teu povo, desperta cada um de nós e que sejamos canais de bênção das Tuas mãos. Abençoe, ó Deus, a congregação presbiteriana aqui do Cascata, do Petrolina, essa região aqui, ó Deus, que o Senhor nos use, ó Deus, para ganharmos outras famílias para Cristo, e que o Senhor possa derramar sobre nós porção dobrada do Teu Santo Espírito. E que o Senhor esteja visitando os nossos corações, nos dê uma semana abençoada e abençoadora, para que possamos levar o Evangelho do Senhor e compartilhar as verdades do Senhor para outras vidas. É o que pedimos, ó Deus, que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saiamos daqui cheio do Espírito Santo, para realizar a Tua obra, na força do Espírito Santo, para a glória de Cristo, no nome de Jesus, para a glória de Jesus, agora e sempre, amém. Querido povo de Deus, povo mais feliz da terra, povo que tem o nome escrito no livro da vida, receber a bênção do Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos e de paz. Deus abençoe você que acompanhou o culto até agora na transmissão. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.